Olá! Você gosta de tirar fotos com sua câmera digital ou com seu celular? Eu adoro! E quem não gosta, não é? Só que às vezes, quando eu vejo as fotos que tirei, fico com vontade de chorar. Uma ficou escura, outra ficou sem muito foco. Será que eu não fotografo bem ou isso também acontece com você? Mas ainda bem que com o Adobe Photoshop dá para melhorar bastante a qualidade das fotos. Afinal, este é um programa de edição de imagens famoso pelas fantásticas correções. E não é só isso. Com o Photoshop também dá para incluir efeitos em suas fotos e fazer montagens bem bacanas. No encontro de hoje vamos aprender como usar os principais recursos do Photoshop CS5 para você deixar suas fotos cada vez mais profissionais. Combinado? Então abra o programa em seu computador que já vamos começar. Ao abrir o Photoshop, aparece uma tela como esta. Vamos ver o que temos aqui. Aqui é a área de trabalho do programa, onde manipulamos as imagens. Aqui temos a barra de menus, que reúne os menus responsáveis pelas principais operações do programa. Aqui, a barra de opções, que exibe informações a respeito da ferramenta selecionada. Depois temos a caixa de ferramentas, que agrupa todas as ferramentas correspondentes às operações do programa. Abaixo na tela, temos a seta de opções da barra de status. Quando clicada, exibe um pop-up menu com diversas opções de visualização. Aqui fizemos um pequeno tour pela tela inicial do Photoshop. Tem muito mais coisas que vamos conhecer aos poucos. Mas se você quiser conhecer todas as ferramentas e as teclas de atalho do programa, consulte as páginas 10 e 11 do livro, tá certo? Quando queremos saber se uma câmera digital ou um celular com câmera tem boa qualidade, qual a primeira pergunta que costumamos fazer? Quantos megapixels tem? Todo mundo faz essa pergunta. Mas você sabe o que é um megapixel? Ou o que é um pixel? Pixels são os pequenos pontos que formam uma imagem digital. Se você pegar uma foto tirada com sua câmera digital e ampliá-la bastante no computador, vai ver que ela é formada por um monte de pontinhos. Quando falamos, por exemplo, que uma foto tem 800 por 600 pixels, quer dizer que ela tem 800 pontos horizontais e 600 pontos verticais. Já um megapixel é igual a 1 milhão de pixels. Então, se uma câmera tem resolução de 5 megapixels, quer dizer que tem resolução de 5 milhões de pixels. Bom, você deve estar pensando, para que eu tenho que saber disso? Então, para deixar o assunto mais interessante, veja o que acontece quando relacionamos pixels e centímetros. Acompanhe nesta tabela a conversão das medidas para entender melhor. Observe que uma foto tirada com uma resolução de 5 megapixels pode ser impressa no tamanho de 16 por 21 centímetros sem perder qualidade. Veja também que a resolução de 3 megapixels já é suficiente para imprimir fotos no tamanho padrão de 10 por 15 centímetros. Agora, se for para enviar fotos por e-mail ou para publicar na internet, 1 ou 2 megapixels dão conta do recado. Se com 3 megapixels já conseguimos imprimir a foto com uma qualidade bacana, para que fotografar com 10, 12 ou 14 megapixels? Ter uma foto com muitos megapixels é útil em dois casos. Primeiro, quando precisamos imprimir um pôster ou outro formato bem maior do que o da foto comum. E segundo, quando precisamos ampliar um detalhe específico de uma imagem, como mostramos aqui. Veja só como esta foto pode ser ampliada muitas vezes sem perder qualidade. Isso só é possível porque ela foi tirada em alta resolução. Então a dica é, antes de fotografar, veja o que pretende fazer com essa imagem. Assim, dá para ajustar sua câmera com a resolução correta, ok? Para começar o primeiro exercício do Photoshop, separe a imagem 01 resolução cachorro da pasta resolução do DVD. A ideia aqui é aumentar a resolução da foto, ajustando-a para impressão em papel. Com o Photoshop aberto, clique no menu Arquivo e vá em Abrir. Nesta caixa de diálogo Abrir,
Navegue até o local onde a imagem está armazenada e clique sobre ela. Repare que uma prévia da imagem é mostrada aqui. Abaixo dela, aparece seu tamanho. Clique no botão Abrir para a imagem ser exibida em sua tela. Agora, vamos aprender a ajustar o tamanho e a resolução de uma imagem. A foto original tem resolução de 5 megapixels e seu tamanho total, captada pela câmera, é de 72 dpi. Vamos ajustar para que ela fique no tamanho 10 por 15 centímetros, com 300 dpi. Para começar os ajustes, clique no menu Imagem e marque a opção Tamanho da imagem. Estas são as opções disponíveis na caixa de diálogo Tamanho da imagem. Que tal conhecê-las? Dimensões em pixels. Mostra o tamanho do documento em megabytes e sua largura e altura em pixels. Tamanho do documento. Mostra o tamanho do documento na medida escolhida como padrão no Photoshop e sua resolução em pixels por polegada. No exemplo, a medida está em centímetros. Ícone de vínculo. É exibido quando as unidades de medida e a resolução estão vinculadas. Ao alterar uma delas, a outra é automaticamente ajustada na proporção. Redimensionar estilos, restringir proporções e restaurar resolução da imagem. A combinação desses checkboxes altera as opções de vínculo na imagem. Com as 3 opções marcadas, o vínculo é apenas entre as medidas. Ao desmarcar o checkbox Restaurar a resolução da imagem, o vínculo passa a ser na medida e na resolução. Portanto, modificando uma delas, a outra também será alterada. Para ajustar a nossa imagem, primeiro desmarque o checkbox Restaurar resolução da imagem. Na área Tamanho do documento, em Resolução, digite 300, que é a resolução pretendida. Veja que o tamanho da imagem é automaticamente alterado para 15 cm de largura por 10,65 cm de altura. Clique em OK para aplicar as alterações e fechar a caixa de diálogo. Com as modificações feitas, é hora de gravar uma cópia da imagem para ser levada ao laboratório de impressão, ou mesmo ser impressa na impressora caseira com papel fotográfico. Para salvar a imagem modificada, clique no menu Arquivo e marque a opção Salvar como. Na caixa de diálogo Salvar como, navegue até o local em seu micro onde deseja gravar o novo arquivo. Digite um nome para ele neste campo. Clique no botão Formato e escolha uma das opções de formato de arquivo. No exemplo, marcamos JPEG. Na caixa de diálogo Opções de JPEG, vá ao campo Qualidade e digite 12, que é a qualidade máxima para a imagem. Clique no botão OK para salvar o arquivo. Pronto! Sua imagem com a resolução ajustada já está gravada. Já que estamos falando de gravação de imagens, vamos conhecer seus principais formatos. Pode ser JPEG, que é bastante usado em imagens para a internet, porque o arquivo fica bem comprimido. Outro formato bem conhecido é o TIFF, muito usado em intercâmbio de arquivos entre aplicativos. É um formato aceito por quase todos os aplicativos de pintura, edição de imagens e layout de página. O PSD é o formato padrão do Photoshop. É ideal para armazenar imagens com camadas, como veremos mais adiante. O formato PSD integra-se bem a outros produtos da Adobe, como o software de ilustração Illustrator e o software de edição gráfica InDesign. Já sabemos que quando olhamos uma foto na tela do computador, na verdade estamos vendo um conjunto de pontos que compõem a imagem digitalizada. Esses pontos são organizados em canais de cores, no chamado padrão RGB. R de Red, G de Green e B de Blue, ou em português, vermelho, verde e azul. É a mistura desses canais que gera o efeito de cores que nossos olhos veem. Interessante, não é? Com o Photoshop, podemos ajustar cada canal de cor isoladamente, melhorando a imagem ou dando um efeito diferente a ela. Isso é feito por meio do histograma, um gráfico de barras que traduz as tonalidades de uma imagem. Para saber mais sobre histograma, dê uma olhada na página 17 do livro. Agora,
vamos aprender a ajustar os tons de uma imagem a partir dos canais de cores do Photoshop. Para isso, abra a imagem 02 histograma da pasta histograma do DVD. Veja que nesta foto, os tons claros são predominantes. A ideia aqui é tornar a imagem mais densa, com o céu mais escuro e o tom de pele mais alaranjado. Vá ao menu Imagem, escolha Ajustes e clique em Níveis. É aberta a caixa de diálogo Níveis. Certifique-se de que o checkbox Visualizar esteja clicado, para acompanhar os ajustes enquanto eles são feitos. Para começar, no campo Canal, clique nesta seta e marque a opção Vermelho para ajustar esse canal de cor. Repare no histograma do canal vermelho que os tons escuros à esquerda quase não existem. Clique na seta preta, que representa os tons escuros, e arraste até o início das barras de meios tons. Veja que a cor da imagem começa a ser alterada, dando um tom levemente esverdeado à pele. Agora, marque na caixa de diálogo Níveis, campo Canal, a opção Verde para fazer o ajuste desse canal. No histograma do canal verde, os tons escuros também quase inexistem. Clique na seta preta e arraste até o início das barras de meios tons. A cor da imagem é novamente modificada, tornando a pele mais avermelhada e o azul do céu mais denso e escuro. Por fim, selecione a opção Azul. Neste histograma, os tons claros predominam sobre os meios tons e os escuros. Então, vamos acrescentar um pouco mais de tons escuros, arrastando a seta correspondente para a direita. Também vamos arrastar a seta cinza dos meios tons um pouco para a direita. Acompanhe as alterações de cores e pare de movimentar as setas assim que encontrar um bom ajuste. No exemplo, puxamos bem pouco os dois tons e temos então uma imagem com céu azul escuro e tom de pele alaranjado. Depois de ajustar as cores, clique no botão OK da caixa de diálogo Níveis para aplicar as alterações na imagem. Se quiser desfazer os ajustes, basta ir ao menu Editar e selecionar a opção Desfazer níveis. Ou então, usar a combinação de teclas Ctrl mais Z, dá na mesma. Após desfazer uma operação, ela poderá ser refeita acessando o mesmo menu ou usando as combinações de teclas Ctrl mais Z. Vamos fazer um antes e depois com a imagem. Repare como a original é bastante clara, com forte luminosidade sobre a modelo, formando um halo bem evidente. Depois de ajustada, criamos tons escuros nos canais de cor vermelho, verde e azul. E neste último também adicionamos meios tons. Conseguimos uma imagem com cores bem mais densas, contornos mais delineados e pele mais alaranjada. Com esse exercício, deu para ver o quanto é útil entender as informações do histograma e aprender a modificar seus níveis até obter o efeito desejado. Um dos recursos mais importantes do Photoshop é o uso das camadas ou layers em inglês. Ao trabalhar com camadas, conseguimos fazer retoques mais bem acabados, porque elas permitem decompor a imagem em partes independentes. Acompanhe este exemplo para entender como funcionam as camadas. Este é o plano de fundo, que no caso é branco. Esta é a camada melancia, com a imagem da fruta recortada sobre o fundo branco. Esta é a camada maçã, com a imagem da fruta recortada sobre a melancia e o fundo branco. Aqui está a camada abacaxi, que está sobre a maçã, a melancia e o fundo branco. E finalmente a camada texto, aplicada sobre todas as outras camadas. Vamos fazer um exercício para saber como manipular as camadas no Photoshop. Vamos usar 3 imagens do DVD que estão em formato PSD, já recortadas e sem fundo. Primeiro, criaremos uma imagem sem conteúdo. No menu Arquivo, marque a opção Novo. Nesta caixa de diálogo Novo, dê um nome para o arquivo neste campo. No campo Largura, digite 15. A seguir, altere a medida de pixels para centímetros, clicando no menu e marcando cm. No campo Altura, digite 10. Em Resolução, digite 300.
Assim, criaremos uma imagem com 15 centímetros por 10 centímetros e 300 dpi. Clique no botão OK. Agora sua tela exibe uma imagem retangular em branco. Observe na aba Camadas que uma nova camada, chamada Plano de Fundo, foi criada junto com a imagem. Esta será a base das fotos que vamos inserir a seguir. Se a aba Camadas não estiver sendo exibida em sua tela, navegue até o menu Janela e marque a opção Camadas. Agora, vamos inserir a primeira imagem sobre a camada Plano de Fundo. No menu Arquivo, marque a opção Inserir. Na caixa de diálogo Inserir, acesse a pasta onde estão as imagens deste exercício. Clique o arquivo 03A Camadas Melancia. A seguir, clique no botão Inserir. A imagem é exibida sobre o plano de fundo. Este X serve para ajustar o tamanho da foto e posicioná-la antes de aplicá-la. Dê duplo clique sobre o X para aplicar a imagem. Repare que na aba Camadas foi gerada uma nova camada acima do plano de fundo, com o nome da imagem. Para renomeá-la, dê duplo clique sobre o nome da camada e digite outro nome, por exemplo, Melancia. Tecle Enter no teclado para aplicar o novo nome. Vamos inserir as próximas duas imagens. Certifique-se de que a camada Melancia, na aba Camadas, esteja clicada, para que as novas camadas sejam incluídas acima dela. Repetindo o procedimento, vá ao menu Arquivo e marque Inserir. Busque as imagens com os nomes 03B Camadas Maçã e 03C Camadas Abacaxi. A cada inclusão, ajuste a posição da imagem, movendo-a com o mouse e dê duplo clique para aplicá-la. Renomeie as camadas como maçã e abacaxi. Agora, vamos inserir um texto sobre a imagem. Na caixa de ferramentas, selecione a ferramenta Texto Horizontal. Na imagem, clique na posição aproximada, onde deseja incluir a caixa de texto e digite o texto. Aqui, escrevemos frutas tropicais. Ao inserir texto sobre a imagem, automaticamente uma nova camada é criada na aba Camadas. Nesse caso, a nova camada recebe o nome do início do texto digitado. Com a ferramenta Texto Horizontal, selecione o texto, clicando e arrastando o cursor até iluminar todo o trecho. Abaixo da barra de menus é exibida a barra de opções da ferramenta de texto. Em Fonte, clique nesta seta e escolha um modelo de letra. Depois, aumente o tamanho das letras aqui. Tecle Enter para aplicar as alterações. E aí está a sua imagem prontinha e com as 5 camadas independentes. Aproveite para fazer novos ajustes à imagem e se familiarizar com a manipulação de camadas. E na hora de gravar o arquivo, uma dica importante: escolha o formato Photoshop, ou seja, PSD. Assim, as camadas criadas serão preservadas para futuras edições da imagem. Vamos aprender agora como podemos aplicar efeitos capazes de transformar uma foto aparentemente comum em uma imagem mais interessante, criativa e divertida. Neste exercício, aplicaremos efeitos para deixar a imagem com a aparência de um desenho de revista em quadrinhos antiga. A operação é simples, mas você vai ver que os resultados serão incríveis. Para começar, abra a imagem 04 Efeitos da pasta Efeitos do DVD. Primeiro, vamos duplicar a camada Plano de Fundo para fazer as alterações e manter a imagem original. Na aba Camadas, que fica aqui neste canto da tela, clique na camada Plano de Fundo. Vá ao menu Camada e selecione a opção Duplicar Camada. Nesta caixa de diálogo, no campo Como, dê o nome Efeitos à nova camada. Clique no botão OK. Veja que a nova camada foi gerada e está acima do plano de fundo. Você já aprendeu a ajustar os canais de cor RGB, lembra? Agora, vamos usar níveis pré-definidos para retocar a imagem e gerar mais contraste. Para ajustar os níveis da imagem, vá ao menu Imagem, clique em Ajustes e marque a opção Níveis.
Ou, se preferir, use a combinação de teclas Ctrl mais L. Na caixa de diálogo Níveis, no campo Pré-definição, clique nesta seta e marque no menu a opção Aumentar contraste 3. Clique OK para aplicar o ajuste. Veja que na foto original as cores são mais desbotadas. Com o ajuste de contraste que acabamos de fazer, os tons ficaram mais vibrantes. Bacana, não é? Agora, vamos aplicar uma textura de grãos na foto para gerar o efeito de ilustração. Para isso, vá ao menu Filtros, selecione a opção Artístico e marque Foto Granulada. Nesta parte da janela, digite 4 para o campo granulado, 0 para área de realce e 10 para intensidade. Clique OK para aplicar as alterações. Olha que incrível! A foto ficou com um aspecto de desenho impresso em papel velho. Agora, vamos realçar o efeito. Para isso, precisamos gerar uma segunda camada e assim preservar a camada onde aplicamos o granulado. Então vamos duplicar a camada, mas desta vez faremos de outro modo. Na aba Camadas, clique na camada Efeitos com o botão direito do mouse pressionado. Neste menu, marque Duplicar camada. Na caixa de diálogo, campo Como, digite o nome Meio Tom. Clique no botão OK. Veja que a nova camada foi criada um nível acima da camada Efeitos. Agora já podemos aplicar o segundo efeito na imagem, chamado meio tom. A ideia é criar um preenchimento de pontos para acentuar a aparência de história em quadrinhos antiga. No menu Filtro, clique em Pixelização e marque meio tom em cores. Na caixa de diálogo do filtro, digite 4 no campo Raio Máximo. Deixe os demais campos com o padrão do programa. Clique OK. A foto agora tem um montão de pontinhos multicoloridos. Que barato! Agora faça o seguinte. Na aba Camadas, marque a camada Meio Tom. A seguir, clique no pop-up menu Modo de mesclagem. Assim, essa camada será mesclada com a camada Efeitos, imediatamente abaixo dela. Aqui, marque a opção Escurecer, só para ver o efeito na foto. Ah, olha só! O efeito de meio tom gerou uma fusão com o efeito de granulação. Com a foto quase pronta, vamos dar um acabamento, inserindo uma moldura ao redor dela. Na aba Camadas, dê duplo clique na opção Meio Tom. Na caixa de diálogo Estilo de camada, clique na opção Traçado. Em Estrutura, digite 20. Aqui, em Modo de mesclagem, marque a opção Interna. Para escolher a cor da moldura, clique aqui. Na paleta de cores Selecionar cor do traçado, digite nos valores de RGB 240 para R, 230 para G e 205 para B. A combinação forma a cor bege. Clique OK para aplicar a moldura. Continuando o acabamento, vamos gerar uma camada em branco, um nível acima da camada meio tom. Nela criaremos 2 retângulos, que serão as caixas de texto para escrever um título e uma legenda sobre a imagem. Na aba Camadas, marque a camada Meio Tom. Assim, a nova camada será posicionada acima dela. No menu Camada, escolha a opção Nova e marque Camada. A nova camada, chamada Camada 1, é criada. Mude seu nome para Retângulo. Vamos usar uma nova ferramenta, chamada Letreiro Retangular, que serve tanto para fazer seleções para desenhos, como para marcar áreas de ajuste. Com ela, conseguimos criar seleções retangulares no trabalho. E se você quiser fazer um quadrado perfeito com a mesma ferramenta, fique com a tecla Shift apertada durante a operação. Bom, então selecione a ferramenta Letreiro Retangular. Posicione a ferramenta no canto superior esquerdo da imagem, bem junto à moldura. Para criar o primeiro retângulo, que vai conter o título, clique e arraste o cursor diagonalmente sobre a imagem. Para colorir a caixa retangular, use a ferramenta Degradê, que fica na caixa de ferramentas. Clique neste pop-up menu e escolha a opção Laranja, Amarelo e Laranja. Selecione a camada Retângulo e posicione a ferramenta aqui.
Clique com o mouse e arraste o cursor para o lado esquerdo, assim. Agora, vamos aplicar as bordas em torno do retângulo degradê. Ainda com a seleção do retângulo ativa, vá ao menu Editar e marque a opção Traçar. Na caixa de diálogo Traçar, digite 3 no campo Largura. Verifique se a cor preta está selecionada na opção Cor. Marque o checkbox Interna em Localização. Clique OK para aplicar o contorno. Para facilitar a compreensão, geramos uma linha preta com espessura de 3 pixels no lado interno da seleção, ao redor do retângulo degradê. Para desmarcar a seleção do retângulo e visualizar o ajuste, digite Ctrl mais D. Com a camada retângulo marcada na aba Camadas, vamos dar continuidade à adição de elementos. Para marcar o segundo retângulo, que vai conter a legenda, vamos chamar as réguas do programa, usando a combinação de teclas Ctrl mais R. Aí estão as réguas. Posicione a ferramenta Letreiro Retangular neste canto direito da moldura bege. Clique e arraste o cursor para criar o retângulo. Aqui, o retângulo ocupou uma área de 9 cm de largura por 1,5 cm de altura. Vamos deixar o retângulo em bege. Para isso, na caixa de ferramentas, dê duplo clique em Cor de primeiro plano. Na paleta de cores, digite nos campos de cor RGB 255 para R, 240 para G e 230 para B. Clique OK. Agora, com o retângulo selecionado, vá ao menu Editar e marque a opção Preencher. Na caixa de diálogo Preencher, em Conteúdo, marque Cor do primeiro plano para selecionar a cor bege. Clique OK para aplicar a cor no segundo retângulo inferior. Olha aí, a caixa ficou bege. Vamos incluir uma borda neste segundo retângulo. Com a seleção do retângulo ativa, vá ao menu Editar e marque a opção Traçar. Na caixa de diálogo Traçar, digite 3 no campo Largura. Clique na opção Cor e na paleta de cores, escolha a cor preta. Em Localização, marque o checkbox Interna. Clique OK para aplicar o contorno. Para ficar mais fácil de entender, geramos uma linha preta com espessura de 3 pixels no lado interno da seleção, ao redor do retângulo bege. Para desmarcar a seleção e visualizar o ajuste, digite Ctrl mais D. Vamos criar mais uma camada neste retângulo, só que agora usando outro recurso. Marque a camada retângulo para que a nova camada seja criada imediatamente acima dela. Vá na aba Camadas e clique no botão Criar uma nova camada. Nomeie a camada como Moldura. Vamos aplicar uma última borda na área interna da imagem. Com a ferramenta Letreiro Retangular, selecione toda a área interna da imagem, dentro da moldura bege, clicando e arrastando o cursor na diagonal. Veja na imagem como o movimento deve ser feito com o mouse. Com a seleção feita, vá ao menu Editar e marque a opção Traçar. Na caixa de diálogo Traçar, digite 4 em largura e escolha preto em cor. Em Localização, marque o checkbox Centro. Clique OK para aplicar o contorno à imagem. Desmarque a seleção usando a combinação do teclado Ctrl mais D. Repare que o fio deve contornar toda a imagem e estar alinhado com os dois retângulos. No passo seguinte, vamos aplicar efeitos para dar a impressão de desenho manual ao contorno, bem característica das bordas de quadrinhos antigos. Voltando à tela, marque a camada Moldura na aba Camadas. Vá no menu Filtro, selecione Desfoque e marque Desfoque Maior. A borda ficou desfocada. Vá no menu Filtro, selecione Distorção e marque Ondulação. Na caixa de diálogo do filtro Ondulação, digite 20 no campo Intensidade e, em Tamanho, marque Médio. Clique OK para aplicar o filtro. Agora a borda ficou ondulada e com aspecto de desenho à mão livre. Para reforçar o efeito, vá no menu Filtro
em tornar nítido, marque a opção tornar mais nítido. Bom, então chegou a hora de digitar textos nos retângulos gerados sobre a imagem. Na caixa de ferramentas, vamos escolher a ferramenta Texto Horizontal. Clique aqui na lateral esquerda interna do retângulo superior e digite o texto. Aqui escrevemos fevereiro de 2011, com a fonte Comic Sans, um tipo de letra que tem tudo a ver com história em quadrinhos. Repita o procedimento num outro retângulo, usando a mesma fonte para a legenda. Escrevemos, por exemplo, viagem de verão com meus pais e amigos para a linda praia da Ressaca. Vamos ver como ficou a imagem depois de todos os efeitos aplicados. A foto realmente ficou com aquele ar de quadrinho antigo. Tá muito bacana. Na hora de gravar a imagem em seu computador, salve em dois formatos. Um em formato PSD, para manter as camadas criadas, e outro em formato JPEG ou TIFF, para usar na internet ou para impressão. E aí, gostou de trabalhar nessa imagem? Continue comigo que na sequência tem mais. Agora a gente vai ver como fazer montagens de fotos. Como é que é isso? Bom, basicamente é como uma colagem. Vamos recortar um pedaço de uma foto e colar em outra, só que com as ferramentas de recorte do Photoshop. Para fazer o recorte e cole, vamos usar estas duas ferramentas de recorte do Photoshop, a varinha mágica e a ferramenta de laço poligonal. Tudo preparado? Vamos começar abrindo a imagem com o nome 05 Seleção Carro da pasta Recorte do DVD. Primeiro, vamos duplicar a camada plano de fundo da imagem para fazer as alterações e, ao mesmo tempo, manter a foto original. Na aba Camadas, clique na camada Plano de Fundo. No menu Camada, selecione a opção Duplicar Camada. Na caixa de diálogo, no campo Como, dê o nome Seleção para a nova camada. Clique no botão OK. Veja na aba Camadas que a camada foi criada acima do plano de fundo. Vamos inserir a segunda imagem entre as camadas Plano de Fundo e Seleção. Na aba Camadas, clique na camada Plano de Fundo. No menu Arquivo, marque a opção Inserir. Na caixa de diálogo Inserir, navegue até o local onde estão armazenadas as imagens deste exercício. Abra a imagem 05 Seleção Paisagem. A foto vai ser exibida na tela com este X aqui, bem no meio. Dê duplo clique sobre a imagem para posicioná-la. A seguir, dê o nome Paisagem para a camada. Está vendo os vidros do carro? Daqui a pouco eles não vão mais estar aí. Na montagem, vamos incluir uma paisagem de fundo bem maluca. Bom, mas antes de tudo é preciso apagar os vidros do carro. E é aqui que entra a ferramenta Varinha Mágica. Essa ferramenta é ideal para fazer seleções em áreas circulares, retangulares ou irregulares que tenham cores similares. Para selecionar os vidros do carro, primeiro vá à aba Camadas e clique na camada Seleção para marcá-la. Na caixa de ferramentas, clique na varinha mágica. Na barra de opções da ferramenta, no campo Tolerância, digite 10. Assim, selecionamos apenas os pixels brancos e seus similares. Deixe marcados os checkboxes Suavização de serrilhados e Adjacente, para que o recorte seja suavizado. Com a ferramenta de seleção ajustada, clique no para-brisa para selecioná-lo. Olha só, como o para-brisa é praticamente branco e com contornos bem destacados, a seleção fica bem definida. Agora vamos selecionar os outros vidros de uma vez só. Para isso, mantenha a tecla Shift apertada e clique nos vidros laterais. Com a seleção dos vidros feita, vamos suavizar os contornos antes de apagá-los. No menu Selecionar, clique em Modificar e marque Difusão. Na caixa de diálogo Difundir Seleção, digite 1 no campo Raio de Difusão e clique OK. Ao digitar 1 como medida do raio,
determinamos que seja suavizado um pixel para cima e um para baixo da seleção. O resultado é a fusão do objeto recortado com o fundo. Com os contornos suavizados, pressione a tecla Delete no teclado para apagar os vidros. E, mágica! Veja que a foto da paisagem já aparece no lugar dos vidros recortados. Muito prática essa ferramenta. Digite Ctrl D para desmarcar a imagem. Agora, vamos reposicionar a imagem de fundo para que fique mais harmônica em relação ao primeiro plano. Para isso, na aba Camadas, marque Paisagem. Na caixa de ferramentas, marque a ferramenta de movimentação. Aí, é só clicar na imagem de fundo e movimentar a paisagem como quiser. Bom, ainda tem trabalho para ser feito. Vamos corrigir as imperfeições da montagem. Marque a camada Seleção e amplie a imagem com a lupa. Repare que há uma linha mais clara entre o contorno do vidro e a paisagem de fundo. Para fazer a correção, vamos usar a ferramenta Desfoque, que serve para borrar as arestas manualmente. Ative o desfoque na caixa de ferramentas. Na faixa de opção da ferramenta, escolha a espessura de 50 pixels para a área de pintura. Pinte o contorno dos vidros até suavizar a transição. E está dando para notar a diferença? Bom, e muitas vezes, durante o retoque, acabamos criando várias camadas. Para gravar a imagem em um tamanho menor, a dica é mesclar as camadas antes de salvá-la. Na aba Camadas, marque as 3 camadas, clicando em cada uma delas com a tecla Shift pressionada. Em seguida, clique com o botão direito do mouse em qualquer camada e escolha no pop-up menu a opção Mesclar Camadas. Agora, há uma única camada, chamada Plano de Fundo. Salve a imagem em formato JPEG. Gostou da montagem que fizemos? Com o uso correto da ferramenta Varinha Mágica, você também vai conseguir fazer montagens incríveis. A dica é praticar bastante com suas fotos. Vamos trabalhar agora com a imagem 05 Seleção Papagaio. Como você fez anteriormente, duplique a camada Plano de Fundo. Não se esqueça de renomear a nova camada como Papagaio. Tudo pronto até aqui? Então agora, vamos usar a ferramenta Laço Poligonal para recortar o papagaio. Com o laço poligonal, conseguimos fazer seleções precisas de um jeito rápido e prático, mesmo em imagens com contornos complexos. Acompanhe. Selecione a ferramenta Laço Poligonal. Na faixa de opções, digite 1 no campo Difusão e certifique-se de que o checkbox Suavização de serrilhado esteja clicado. Essa opção garante um recorte mais suave em relação ao fundo. Para iniciar a seleção da imagem, escolha qualquer ponto do contorno para clicar. Com o mouse, arraste a ferramenta Laço Poligonal até o segundo ponto do contorno da imagem e clique novamente. Repita a operação até contornar toda a imagem e unir o último ponto ao primeiro, como no passatempo de Ligue os Pontos. A dica aqui é marcar pontos próximos uns dos outros para ficar com um contorno bem preciso. Assim o recorte fica melhor. Quando o último ponto da seleção encontrar o primeiro, esses pontilhados vão ficar piscando assim. Isso indica que o trabalho de edição está concentrado na área delimitada e não mais em toda a imagem. Aqui o papagaio passa a ser a área da imagem que pode ser editada. Se uma área da imagem ficou fora da seleção, não tem problema. Não é preciso refazer todo o trabalho. Com a ferramenta Laço Poligonal, dá para adicionar ou subtrair áreas de seleção. Vamos ver como fazer isso. Observe aqui áreas nos pés e na cauda do papagaio que ainda precisam ser recortadas. Para incluir as novas áreas na seleção, use a ferramenta Laço Poligonal e mantenha a tecla Alt pressionada. O sinal de subtração aparece na ferramenta para que trechos sejam retirados sem perder a seleção anterior.
Contorne o trecho para subtraí-lo. Para adicionar áreas na seleção, pressione a tecla Shift em conjunto com a ferramenta. Veja que aparece o sinal de adição. Com a seleção concluída, é hora de saber como gravá-la, para que seja possível abri-la posteriormente. Sempre que uma seleção é gravada, um novo canal é gerado na imagem para armazená-la. No menu Selecionar, marque Salvar seleção. Na caixa de diálogo Salvar seleção, no campo Nome, dê o nome Papagaio ao canal de seleção. Para visualizá-lo, clique na aba Canais, localizada ao lado da aba Camadas. Para carregar a seleção é bem simples. Com a imagem aberta, no menu Selecionar, marque a opção Carregar seleção. Na caixa de diálogo Carregar seleção, no campo Canal, escolha no pop-up menu o canal de sua seleção. No exemplo, Papagaio. Clique OK para aplicar a seleção na imagem. Atenção! Imagens que contenham canais de seleção gravadas devem ser salvas em formato PSD ou TIFF, desde que a opção Canais Alpha esteja marcada. Em outros formatos, os canais serão perdidos. Com a seleção ativa do papagaio, vamos eliminar o fundo da imagem. Mas primeiro precisamos inverter a seleção, pois o que está selecionado é o papagaio e não o fundo. No menu Selecionar, marque Inverter. Agora é o fundo da imagem que está selecionado. Para excluir a seleção, basta apertar a tecla Delete no teclado. Viu? Sua imagem aparece na camada correspondente, sem o fundo original. Agora que já estamos com o papagaio recortado, o que faremos a seguir? Tive uma ideia. Vamos colocar o papagaio sobre um fundo colorido e assim aprender mais um recurso do Photoshop. Clique na camada Plano de fundo da imagem e no ícone do olho para desligá-la, ou seja, torná-la invisível. Agora, clique no botão Criar uma nova camada. Veja que a camada 1 é criada um nível acima do plano de fundo e imediatamente abaixo da camada papagaio. Dê duplo clique sobre ela para renomeá-la como fundo colorido. Na caixa de ferramentas, clique em Cor de primeiro plano. Vamos gerar uma cor alaranjada, digitando os seguintes valores em RGB: 240 para R, 175 para G e 0 para B. Confira se a nova camada, chamada fundo colorido, está ativa na aba Camadas. Para aplicar a cor, use a combinação de teclas Alt mais Delete. Assim, a camada é pintada com a cor de primeiro plano, que no exemplo é laranja. O resultado final é este. Lembre-se, treine bastante o uso das ferramentas de seleção, experimentando adições e subtrações e fazendo recortes. Quanto mais você praticar, melhores vão ser os resultados. Se tem um estilo de fotografia que eu curto, é em preto e branco. Ainda mais hoje em dia em que tudo é tão colorido. Aí, quando eu vejo uma foto em preto e branco, logo me chama a atenção. Por isso que um dos recursos do Photoshop que eu mais gosto é o que transforma uma imagem colorida em preto e branco. É isso que vamos aprender agora. Para isso, a ideia é criar uma camada de ajuste, para aplicar ajustes de cores e tons na imagem sem alterar o arquivo original. Assim, os ajustes serão armazenados na camada de ajuste e passam a ser aplicados em todas as camadas abaixo dela. E o melhor, as alterações podem ser descartadas e dá para restaurar a imagem original a qualquer momento. Para isso, basta desligar a camada de ajustes. Bom, vamos descobrir como fazer isso. Para começar, abra a foto 06 preto branco da pasta preto e branco do DVD. Para criar uma camada de ajuste, clique neste ícone na aba Camadas. No pop-up menu, escolha a opção Preto e Branco. Repare que uma nova camada, chamada Preto e Branco 1, é criada acima da camada Plano de fundo. Ao criar a camada de ajuste, a imagem é automaticamente convertida em preto e branco. Para ajustar os tons de preto e branco,
clique sobre a camada Preto e Branco 1, na aba Caixa de diálogo Preto e Branco com controles deslizantes de cores. No nosso exemplo, a imagem é predominantemente verde. Movimente o controle deslizante do verde. Observe que ao deslizar para a direita, a imagem fica mais clara, e se deslizá-lo para a esquerda, a imagem é escurecida. Assim, os tons esverdeados são alterados. Experimente modificar as demais cores e compare as mudanças na imagem. Quando a caixa de diálogo é aberta, cada controle deslizante está ajustado em determinado valor. Os vermelhos, por exemplo, estão em 40%, os amarelos em 60% e assim por diante, conforme o padrão do Photoshop. Agora, vamos aplicar um ajuste de tons na imagem, clicando no botão Automático na caixa de diálogo preto e branco. Veja que os valores são modificados automaticamente. O ajuste automático quase sempre gera resultados eficientes. Agora, vamos preparar a imagem para aplicar um outro efeito, chamado duotônico. Esse efeito vai deixar a foto em 2 tons. Primeiro, vamos mesclar a camada de efeitos com a imagem e duplicá-la. Aperte a tecla Shift e clique em cada camada. Clique com o botão direito do mouse e escolha no pop-up menu a opção Mesclar camadas. A camada mesclada recebe o nome Plano de Fundo. Selecione-a e, com o botão direito do mouse, ative o pop-up menu. Escolha a opção Duplicar camada. Na caixa de diálogo, digite Duotônica como o nome da nova camada. Clique OK. Para aplicar o efeito duotônico na imagem, é preciso alterar o padrão de cores de RGB para tons de cinza. Para isso, clique no menu Imagem e escolha a opção Modo. Depois, marque Tons de cinza. Nesta caixa de diálogo, clique no botão Não achatar, porque o objetivo é preservar as camadas e não transformá-las em uma única. Na mensagem que é exibida, clique em Descartar para transformar a imagem em tons de cinza e descartar as cores RGB. Agora sim, vamos alterar o modo de cor para duotônico. Vá ao menu Imagem, selecione Modo e marque Duotônico. Na caixa de diálogo Opções de duotônico, em Tipo, marque Duotônico. Aqui, clique em Tinta 2 para abrir a biblioteca de cores e escolher a segunda cor da imagem. Na caixa de diálogo Bibliotecas de cores, há uma enorme gama de cores do catálogo Pantone. Pelo padrão Pantone, a escolha das cores é feita por código. Se você quiser saber mais sobre as cores Pantone, vá à página 39 do livro, ok? Vamos escolher uma cor do catálogo Pantone como segunda cor da imagem. Aqui selecionamos o Pantone 179C. Clique no botão OK. De volta à caixa de diálogo Opções de duotônico, observe que a cor escolhida aparece na imagem. Clique no botão OK para aplicar as alterações. Veja que a imagem ganhou tons de vermelho sobre os tons de cinza, a partir da versão original em preto e branco. Quando aplicamos o padrão de cor duotônico à imagem, passamos a ter poucas opções de formatos para salvá-la e preservar seus padrões. Para permitir futuras alterações, vamos gravar o arquivo em PSD, formato nativo do Photoshop. Clique no menu Arquivo e marque a opção Salvar como. Na caixa de diálogo Salvar como, escolha a pasta onde o arquivo será armazenado. Vá em Formato e escolha a opção PSD no pop-up menu. Clique no botão Salvar para gravar o arquivo. Atenção! Se quiser imprimir uma imagem duotônica em laboratório fotográfico, é preciso mudar o modo de cor antes de salvá-la em um formato que seja aceito pela maioria dos laboratórios. Vamos ver como fazer o ajuste. Vá ao menu Imagem, selecione Modo e marque a opção Cores RGB. Com isso, mudamos o padrão da imagem duotônica e mantivemos o efeito. É exibida esta mensagem. Clique em Achatar para transformar as camadas em uma única. Clique no menu Arquivo
e marque a opção Salvar como. Nesta caixa de diálogo, escolha o local onde a imagem será armazenada. Digite um nome para o arquivo. Em seguida, vá em Formato e escolha a opção JPEG ou TIFF no pop-up menu. Ambos os formatos geram arquivos compactos. Por isso, são os mais utilizados para impressão fotográfica. Por último, é só clicar no botão Salvar para gravar o arquivo. Prontinho! Aí estão as duas imagens feitas neste exercício. A primeira em preto e branco e a segunda com efeito duotônico. Agora, que tal fazer uma montagem com várias imagens? Neste exercício, vamos recortar a foto de uma mulher e colocá-la em uma cena na praia. Daí, damos um toque final com efeitos. Vamos lá? Primeiro, vamos abrir a imagem 07 Mesclagem Mulher, da pasta Mesclagem do DVD. Esta será a nossa imagem de plano de fundo na aba Camadas. Agora, vá ao menu Arquivo, selecione a opção Inserir e carregue a segunda imagem, chamada 0 Detalhe. Dê duplo clique sobre a imagem para aplicá-la. Repita a operação para inserir as outras duas imagens, chamadas Moldura e Textura. Só para conferir, a ordem ficou assim: plano de fundo, com a camada Detalhe logo acima, Moldura mais para cima e Textura por cima de todas, certo? Desligue as camadas Moldura e Textura, clicando neste ícone do olho da aba Camadas. Aí, só ficam ligadas as camadas Plano de Fundo e Detalhe. A imagem em detalhe está sobreposta à camada Plano de Fundo. É assim que deve ficar, porque na sequência do exercício, vamos alterar apenas a camada Detalhe. Dessa forma, você vai compreender melhor a operação e perceberá as diferenças a cada mesclagem. Na aba Camadas, clique na camada Detalhe para marcá-la. Na mesma aba, clique no pop-up menu Modo de Mesclagem e escolha a opção Divisão. Repare que o fundo preto da imagem, que antes cobria a imagem maior, foi eliminado, restando apenas os desenhos dos detalhes em branco, sobre o céu azul. Isso aconteceu porque a opção Divisão examinou as informações de cor em cada canal e multiplicou o inverso das cores de mesclagem e de base. A cor resultante desse processo é sempre mais clara. Portanto, a cor preta com detalhes produziu branco. Agora, vamos suavizar a imagem detalhe que está exibida em 100%. A ideia é deixá-la mais clara sobre o azul do céu. Para isso, vá à aba Camadas e no campo Preenchimento, altere o valor de 100% para 75%. Com isso, a imagem da camada Detalhe irá incidir em 75% sobre a camada imediatamente abaixo. Confira o resultado. Os detalhes em branco aparecem mais claros sobre o fundo azul. Agora, vamos mesclar a camada Moldura com as camadas Plano de Fundo e Detalhe. Clique no ícone do olho da camada Moldura para ativá-la. A seguir, clique no pop-up menu Modo de Mesclagem e escolha a opção Sobrepor. Desse modo, preservamos os realces e as sombras da cor de base que correspondem às camadas Detalhe e Plano de Fundo. Ainda na camada Moldura, vamos alterar seu nível de opacidade. Uma camada com 1% de opacidade é exibida quase transparente, enquanto uma com 100% de opacidade aparece completamente opaca. E caso tenha muitos detalhes, fará com que a camada inferior desapareça por completo. Para alterar a opacidade, vá à aba Camadas e no campo Opacidade, altere o valor de 100% para 60%. Observe o efeito gerado sobre as demais camadas. Agora, vamos mesclar a camada Textura. Com as camadas Plano de Fundo, Detalhe e Moldura ligadas, clique novamente no ícone do olho na aba Camadas e ligue a camada Textura. Depois, clique em Modo de Mesclagem. Desta vez, escolha a opção Multiplicação.
Esse recurso examina as informações de cor em cada canal e multiplica a cor de base pela de mesclagem. A cor resultante é sempre mais escura. Por isso, funciona bem em fundos com diversos tons e nuances de cor. Na aba Camadas, vá ao campo Opacidade e altere o valor de 100% para 80%. Isso significa que a imagem da camada irá aparecer mais clara em relação às outras 3 camadas que estão imediatamente abaixo. Repare no efeito final após a aplicação de todas as mesclagens e alterações de preenchimento e opacidade. Agora, vamos fazer um ajuste dos níveis de cores da camada plano de fundo, que é a que contém a imagem principal, mexendo em seu brilho e contraste. Veja como é. Na aba Camadas, marque a camada plano de fundo e depois no ícone de Camadas de ajuste. No menu do botão, escolha a opção Brilho e Contraste. Uma nova camada, chamada Brilho/Contraste 1, é criada acima da camada plano de fundo da imagem. Para ajustar os níveis de brilho e contraste da imagem, clique sobre a camada Brilho/Contraste 1. Na caixa de diálogo Brilho/Contraste, ajuste os controles deslizantes do brilho e do contraste como desejar. Aqui usamos valores 34 para brilho e -9 para contraste. Veja como as cores do céu se tornaram mais claras e brilhantes. Incrível o que fizemos nesta foto, não é? Mas ainda dá para fazer muito mais. Experimente mesclar fotos em vez de usar desenhos e texturas. Com certeza, você vai se surpreender com os resultados. Depois de aprender a ajustar a imagem, incluir efeitos e fazer montagens, vamos aprender a inserir texto sobre a imagem. Neste exercício, montaremos um cartão de aniversário, em que o texto será aplicado sobre uma ilustração. Vamos ver como se faz isso no Photoshop? Abra a imagem 08 Cartão de Aniversário, que está na pasta Texto do DVD. Repare que a imagem tem 2 camadas, chamadas Plano de Fundo e Bolinhos. Como os cupcakes ocupam quase toda a área da ilustração, que tem 10 por 15 centímetros, não há espaço para inserir texto na parte superior. Então, a primeira tarefa é reduzir o tamanho da ilustração. Na aba Camadas, clique na camada Bolinhos para marcá-la. Na barra de menus, acesse Editar e marque a opção Transformação Livre. São mostradas estas alças de manipulação, que servem para redimensionar a imagem. Para reduzir as dimensões da figura, clique na alça do canto superior esquerdo. Com a tecla Shift pressionada, arraste o cursor diagonalmente para baixo. Assim, pressione a tecla Shift durante a operação para manter as proporções da imagem e evitar deformações. No final, dê duplo clique para desligar as alças e aplicar a alteração. Agora, vamos centralizar as camadas. Na aba Camadas, marque a camada Plano de Fundo e com a tecla Shift apertada, marque a camada Bolinhos. No menu Camada, vá em Alinhar e marque a opção Centros Horizontais. Bom, a próxima etapa é alterar a cor da camada Plano de Fundo e aplicar efeitos nos cupcakes para deixar o cartão mais animado. Primeiro, vamos modificar a cor de fundo. Na caixa de ferramentas, clique na Cor do primeiro plano. No seletor de cores, digite nos campos de RGB 235 para R, 185 para G e 185 para B. A composição gera a cor rosa. Clique no botão OK. Com a camada Plano de Fundo marcada na aba Camadas, vá ao menu Editar e marque Preencher. Na caixa de diálogo Preencher, verifique se a cor do primeiro plano está marcada no campo Usar. Clique OK para aplicar a cor escolhida ao plano de fundo. Pronto, aí está a nossa cor de fundo. Agora, vamos dar um efeito luminoso nos bolinhos. Na aba Camadas,
Dê duplo clique sobre a camada Bolinhos e abra a caixa de opções Estilo de camada. Com a caixa aberta, marque a opção Brilho Externo. Em Elementos, use o controle deslizante para ajustar a opção Tamanho para 75 pixels. Quanto maior o número, maior a espessura do efeito. Observe que a imagem passa a ser contornada por um halo brilhante. Os ajustes da imagem já estão prontos. Agora, vamos incluir os textos sobre a ilustração e deixá-los do jeitinho que queremos. Na caixa de ferramentas, selecione a ferramenta Texto Horizontal. Posicione o cursor aqui na parte superior da ilustração. Digite o texto. Por exemplo, hoje é seu dia. Pronto! Agora vamos formatar o texto. Ainda com as ferramentas Texto Horizontal ativa, selecione o título do cartão, arrastando o cursor sobre as letras assim. Com o texto do título selecionado, na barra de opções da ferramenta Texto Horizontal, escolha o tipo de letra de sua preferência. Aqui optamos por Cooper Black. A seguir, define o tamanho da fonte, clicando em Definir estilo da fonte. Vamos dizer tamanho 36. Finalmente, clique na caixa Definir cor do texto. Na paleta Selecionar cor de texto, escolha uma cor. Que tal vinho? Clique OK para aplicar as alterações. Com a ferramenta Mover, posicione o texto na imagem. Antes de inserir os próximos textos dentro dos docinhos, certifique-se de que nenhuma camada esteja marcada na aba Camadas. A seguir, ative a ferramenta Texto Horizontal na caixa de ferramentas. Na barra de opções da ferramenta Texto Horizontal, escolha a mesma fonte Cooper Black e ajuste para tamanho 10. Ainda com a ferramenta, clique na parte verde do cupcake à esquerda e escreva Feliz Aniversário. O resultado pode ficar ainda melhor. Para isso, vamos curvar a linha de texto para que ele acompanhe o formato do bolinho. Veja só como é simples fazer isso. Selecione o texto e na barra de opções da ferramenta, clique no ícone Criar texto distorcido. Na caixa de opções Distorcer texto, escolha no menu Estilo a opção Arco. Marque o checkbox horizontal e faça os ajustes de curvatura e distorção horizontal e vertical. Vamos atribuir o valor menos 50% para a curvatura, 0 para a distorção horizontal e menos 5% para a distorção vertical. Clique OK para aplicar os efeitos de distorção. Aí está, o texto ficou curvado. Por último, vamos duplicar o padrão desta caixa de texto para aplicá-lo em outro bolinho. Assim, aproveitamos a formatação existente e não precisamos começar tudo do zero. Na aba Camadas, clique na camada de texto Feliz Aniversário. Mantenha o botão do mouse clicado e arraste-a até o ícone Duplicar camadas. Com a camada duplicada selecionada na aba, use a ferramenta Mover para arrastar o texto até o bolinho à direita. Selecione o texto e digite Parabéns. Repita a operação se quiser adicionar mais textos em seu cartão de aniversário. Aproveite para gravar o cartão. Lembre-se de que devemos usar os formatos TIFF ou PSD para manter as camadas criadas. E aí, conseguiu fazer o seu cartão de aniversário? Então, parabéns para você! E aí, já está craque no Photoshop? Bom, como você viu, este programa é muito útil para todo tipo de edição de imagens. E além de tudo, é muito divertido. Você já sabe, não é? Quanto mais praticar usando os recursos aprendidos aqui, melhor você vai ficar no Photoshop. Espero que tenha gostado e até a próxima!